Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Abramos a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, e versículo de número 2 a seguir até o 10. Louvo a Deus por essa rica oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor Álvaro Além Sanches, nosso pastor presidente, pastor José Rubens, vice-presidente, também pela vida do pastor Gerson Marcos, pela vida do pastor também, que estão buscando a face do Senhor, adorando ao nome dele. Louvo a Deus pela vida do pastor William, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos trabalhando ali no Daniel Fonseca, 1 ano e 2 meses, fazendo a obra do Senhor e glorificando o nome santo do nosso Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 2, quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Por quê? Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, tão somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converterdes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Senhor amado, eterno e soberano Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que mais uma vez nós se reunimos, ó Deus, diante da sua presença, diante do seu altar e diante da sua glória. Venha, Deus querido, valer-se das minhas faculdades mentais e usa-me conforme a sua vontade, conforme a sua direção e conforme o seu querer. Enquanto ministro a tua palavra, vem o Senhor nessa noite confirmando curas, confirmando milagres, confirmando maravilhas, confirmando prodígios e bênçãos sobre a tua igreja. É o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos, crendo em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Irmãos, quando olhamos para a palavra do Senhor, em especial Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja crescendo, desenvolvendo, multiplicando, e vamos perceber o Senhor permitindo vir sobre a igreja uma grande tribulação, uma grande perseguição. Só que nesse momento a igreja continua a crescer, a igreja continua a desenvolver-se na presença do nosso Deus. E Deus, nesse momento, prepara um homem para uma grande obra. O nome desse homem é Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos perceber Deus tendo um particular com ele, a ponto que o Senhor chama Paulo de vaso escolhido, vaso separado,
vaso ungido pelo Senhor. E o Senhor lhe disse: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. A Bíblia vai nos mostrar que a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Paulo é chamado para uma grande obra e agora é enviado através do Espírito Santo para fazer a obra missionária. E Paulo, quando chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e capítulo 17, nós vamos perceber Paulo chegando em uma cidade chamada Tessalônica. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo, ele vai ficar não muito tempo nessa cidade. A Bíblia vai nos mostrar que Paulo vai discutir na sinagoga por 3 sábados. Podemos olhar que não é muito tempo, podemos observar que não é muito espaço de tempo onde Paulo pudesse exemplificar a palavra de Deus. Paulo tinha um objetivo de levar a palavra e mostrar para o povo judeu e para o povo gentil que Jesus Cristo era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, que é o Salvador, que é o Messias, que ele morreu e que ele ressuscitou para cumprir a palavra de Deus. Paulo então, chegando em Tessalônica, com a unção e a direção do Espírito Santo de Deus, ele começa a provar, ele começa a defender a Escritura, a Bíblia, o pergaminho, ele começa a defender aquilo que ele acreditava. E isso me chama muito a atenção, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 6, coloca na tela para mim, fazendo o favor, nós vamos perceber que Paulo permitiu que Timóteo ficasse por um período em Tessalônica, e nesse período, o abençoado do Timóteo traz algumas informações para Paulo, a ponto que Paulo começa a compreender, valeu a pena aquele tempo, aquele período que eu fiquei em Tessalônica, que eu ensinei em Tessalônica, e a palavra foi impregnada no coração daquele povo. Começamos a entender alguma coisa de Deus. Não importa o tanto quanto você ouve, importa o tanto quanto você pratica, porque olhamos para a palavra do Senhor e podemos exemplificar que Paulo ministrou 3 vezes para aquele povo, mas enquanto ele ministrava, o Espírito Santo de Deus assinava embaixo no ensino de Paulo, e a Bíblia vai nos mostrar que surtiu um grande efeito o ensino de Paulo na vida de todos aqueles tessalonicenses. E eu louvo a Deus nessa noite, porque vem um povo para ouvir a palavra de Deus, para buscar a presença de Deus e para falar: Senhor, eu estou com fome da sua palavra. Eu tenho por certo que essa palavra é poderosa, eu tenho por certo que essa palavra é apta para atingir o mais profundo do seu coração e da sua alma, e atingir a divisão entre a alma e o espírito. E pode ter certeza que sairemos nessa noite pelo poder da palavra renovados, restaurados, fortalecidos e abençoados. Olhamos para a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses e capítulo 1, melhor dizendo, e versículo 3 a seguir, vamos perceber que o evangelho pregado em Tessalônica gerou frutos. O ensino de Paulo gerou frutos, gerou transformações. Quando olhamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 6, vamos perceber que a palavra de Deus, ela se multiplicou através dos tessalonicenses. Isso nos chama a atenção. O que é que nós temos pregado?
o que é que nós temos semeado a palavra de Deus, como é que nós temos anunciado a palavra de Deus. Olhamos para a 1 Tessalonicenses e vamos contemplar Deus trabalhando no meio desse povo. Irmão Fábio, primeira característica desse ensino, dessa resposta de Deus, aonde o Espírito Santo assinou embaixo. Coloca na tela para mim, fazendo favor, capítulo 1 e o versículo de número 9. Paulo, com toda a sua sabedoria, com todo o seu discernimento, sabia que era necessário pregar uma conversão. Era necessário ele mostrar realidades diferentes para aquele povo viesse a entender e a compreender que era Jesus, o Filho de Deus. Olhamos para a palavra do Senhor e ela nos diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. O período de explanação da palavra foi curto, porém, entretanto, contudo, gerou um fruto tremendo na vida daquele povo. Eles ouviram a palavra, talvez não tiveram tanto tempo quanto nós para meditar, para ouvir a palavra do Senhor nos cultos, nas escolas bíblicas, nos cultos de ensino, mas interessante é que o ensino de Paulo gerou um efeito. Qual o efeito, irmão Fábio? A conversão. A conversão. Conversão vem do grego metanoia, que dá a ideia de mudança de sentido, de mudança de direção. Ou seja, a conversão não é simplesmente eu entrar em uma rotatória, fazê-la e continuar na mesma direção. Não, isso não é conversão. Conversão é mudança de sentido. Conversão é mudança de direção. Conversão, eu conheço a Jesus e não continuo mais o mesmo. Conversão, eu conheço a Jesus e sou tomado pelo poder da palavra. Conversão, ele começa a gerar em mim a palavra chamada arrependimento. Glórias a Deus. A conversão precisa gerar em mim uma transformação. Quando eu olho para a palavra do Senhor em Atos capítulo 18 e chegando no capítulo 19, a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo está agora saindo de Corinto, indo para Éfeso, e lá em Éfeso ele deixa um casal chamados Priscila e Áquila. Porém, no capítulo de número 18 e versículo 1, aparece um homem chamado Apolo. Apolo começa a pregar. Coloca na tela para mim, fazendo favor. Atos capítulo de número 18 e o versículo de número 1. Quem está vivo, diga amém. Capítulo 19, versículo 1, melhor dizendo, perdão. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chegando ali alguns discípulos. Capítulo 18, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Só que a Bíblia vai nos dizer que Priscila e Áquila começam a observar o ensino de Apolo. E a Bíblia vai nos dizer que ele dominava o ensino de João, o batismo de João. Ele dominava, entendia, compreendia até um certo tempo, pastor Alvo. Ou seja, ele dominava muito bem a palavra chamada arrependimento. Então ele vem, ele ensina, ele mostra, ele prega, mas depois desse tempo é necessário Priscila e Áquila dizer: agora chegou a nossa vez.
Porque Priscila e Áquila são mais experientes, já conhecem o evangelho com a base de Jesus Cristo, eles já conhecem a outra face, um outro passo, um novo nível, mais profundo na presença de Deus. Mas começa com Apolo, continua com Priscila e Áquila, mas em Atos 19 vai chegar Paulo e vai fazer uma pergunta para eles: vocês já conhecem o Espírito Santo? Eles dizem: quem é o Espírito Santo? Nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Eu quero aplicar isso aqui nessa noite. Muitas das vezes nós, a igreja, queremos pular etapas. Nós vemos pessoas se convertendo no domingo e já querem ir ser cheios do Espírito Santo, contemplar as maravilhas do sobrenatural, mas até então nem sequer se debruçaram no evangelho que Apolo está pregando, o evangelho do arrependimento, o batismo de João, da conversão, da renúncia. Querem contemplar o anjo pelo pé, querem falar em línguas estranhas no domingo à noite, mas não sabe o que significa o batismo de João. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer: ei filho, ei minha filha, é tempo de você arrepender, é chegado o reino dos céus, é tempo de quebrantamento, é tempo de humilhação, é tempo de renúncia na presença do nosso Deus. A palavra de João Batista no deserto era linda: arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Irmãos, judeus saíam das sinagogas da cidade e iam no deserto para ouvir João a pregar, porque isso começou a gerar frutos, isso começou a gerar transformação. E é essa conversão que eu, você, nós precisamos vivenciar na presença do nosso Deus. Nós estamos conhecendo o nosso Deus de uma forma muito superficial, e podemos lembrar aqui de Ezequiel 47, e eu lhe digo algo de Deus para a tua vida. O Senhor está dizendo: vem meu filho, um pouco para o mais profundo, venha contemplar um pouco mais o sobrenatural. Tem pessoas que estão molhando a ponta do pé nas águas do Espírito, estão pensando: eu já estou cheio, mas não. O Senhor essa noite está dizendo: ei, caminha mais um pouco em busca da profundidade na minha presença, e contemplarás um novo tempo na sua vida. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: parabéns pessoal, eu estou contemplando a conversão de vocês. 1 Tessalonicenses 1:9. E depois que há uma verdadeira conversão, o serviço na presença de Deus, ele vem de uma forma automática. Aleluia, aleluia. Quando eu verdadeiramente me converto, automaticamente eu me apresento e digo: eis-me aqui, Senhor. Me prove, irmão Fábio. Eu provo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Olhamos para a palavra do Senhor e vemos Paulo tendo um encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor começa a trabalhar na vida dele. O Senhor começa a fazer uma grande obra na vida dele, e ele começa a ouvir a voz do Senhor. E ele pergunta: quem és o Senhor? A Bíblia vai nos dizer que Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E a Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 9, versículo 6: e ele, tremendo e atônito, disse o quê? Senhor, o que queres que eu te faça? A conversão gera serviço na presença de Deus.
gera trabalho na presença de Deus. Quando verdadeiramente eu me converto, eu me transformo em um servo na presença de Deus. E a palavra servo do grego dá ideia de doulos, dá ideia de escravo. Meu irmão, minha irmã, sabe o porquê é que muitas pessoas não querem nem se converter? Porque quando se convertem, automaticamente vão passar a se tornar escravos na presença do Senhor. Mas não somos escravos onde as portas estão trancafiadas, aonde não tem escape, aonde não tem saída, não. Muito pelo contrário, nós somos servos, somos escravos, igual aquele da orelha furada que está dizendo: eu poderia ir embora, mas não vou, porque agora eu conheço o meu Senhor, agora eu sirvo o meu Senhor, agora eu adoro ao meu Senhor. Ou seja, eu me converto, eu começo a trabalhar, a fazer a vontade do Pai, a desenvolver uma chamada, a desenvolver um ministério e a ouvir a voz de Deus. Aí vem uma palavra que me anima, vem uma palavra que me fortalece, porque eu vou precisar, da mesma forma que todos nós, uma palavra de ânimo. Por quê? Porque nesse interim virão provas. Nesse momento que eu me converto, nesse momento que eu começo a trabalhar, o nosso adversário, e quem veio na escola bíblica dominical no domingo passado aprendeu que o adversário do cristão são três: o diabo, a carne e o mundo. Poderíamos também colocar, como o autor, o escritor colocou no seu livro, ele colocou os falsos ensinos e os falsos mestres. Tudo isso é inimigo do cristão. E aí começam as provas, aí começam as lutas, e aí começam as dificuldades, e aí começam as tribulações, e aí vem uma pergunta: o que é que vai me fazer estar animado na presença de Deus, mesmo diante de tantas provas, pastor Gerson? Aí voltamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo de número 10. Eu preciso me converter, eu preciso começar a servir, mas aí tem algo de Deus que vem ao meu coração. A partir do momento que eu me converto, a partir do momento que eu começo a trabalhar, o Senhor coloca um desejo no meu coração. Qual é, irmão Fábio? E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. O Senhor está dizendo: ei, é um degrau, é uma escada, é dia após dia. Primeiro eu me converto, depois eu me coloco à disposição, e depois o Espírito Santo coloca algo no meu coração. Ei, filho, espera, porque o Senhor Jesus vai voltar. Ei, filha, continua firme esperando, porque essa prova, essa tribulação, esse momento presente, não há nem de ser comparado com a glória do porvir. O Senhor está dizendo para mim e para você: ei, meu filho, ei, minha filha, continua esperando. Mas irmão Fábio, está doendo. Mas irmão Fábio, eu estou na prova. Mas irmão Fábio, eu estou na luta. Mas irmão Fábio, eu estou na dificuldade. Mas o Senhor diz: ei, continua esperando. Ribicando, rebecando, arablacai. O Senhor quer colocar em nós nessa noite um desejo pelo seu retorno, um desejo pelas coisas que são do alto, um desejo pelas coisas que são do céu. Aleluia! Louvado seja Deus. Paulo escreve a primeira carta e abençoa esse povo e diz: ó, parabéns para vocês. Conversão ok, serviço ok, e esperança em dia. Ou seja, vocês estão animados na minha presença. Aleluia. Só que Paulo continua escrevendo, Paulo continua a mostrar aos irmãos de Tessalônica que ele quer falar e priorizar a segunda vinda. Porque eu, você, nós, a igreja do Senhor, precisamos estar focados na segunda vinda. Precisamos estar preparados para a segunda vinda.
1 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 19, Paulo volta e torna a falar sobre o mesmo assunto. Porque qual é a nossa esperança ao gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? A alegria do cristão, ele não olha para cá, ele olha para lá. Ele não olha para a prova, ele olha para a resposta. E eu vejo uma aplicação no Antigo Testamento, em 2 Samuel, capítulo de número 9, onde Deus vai usar Davi para restaurar um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, da descendência de Saul, tinha direito a toda a herança que o rei agora estava, ele tinha direito. Porém vai o rei lá em Lodebar, tira ele de Lodebar, traz em Jerusalém, coloca no palácio, se assenta à mesa do rei. Mas pela lei da monarquia era necessário Davi ir em busca de todos os descendentes do rei anterior e matá-lo, porque a qualquer momento um descendente do rei anterior poderia subir ao trono. Mas a Bíblia vai nos dizer que Davi pega Mefibosete e traz até o palácio. A Bíblia vai nos dizer que Davi passa por uma prova. Davi se ausenta do palácio. Nesse momento, um servo chamado Ziba, ele vai, prepara 2 jumentos, albarda 2 jumentos e vai em direção a Davi. Quando Davi percebe que tem 2 jumentos, mas só um homem, Davi pergunta: ei, por que 2 jumentos albardados? E aí Ziba vai e fala para o rei Davi: eu falei para o Senhor matar Mefibosete, o Senhor não o quis. Agora ele só está esperando o Senhor morrer em campo de batalha, na prova, na luta, porque a hora que o Senhor morrer aqui, ele volta a ser rei lá. Ele começa, melhor dizendo, a ser rei lá no palácio. Só que isso não era verdade. A verdade é que Mefibosete foi para o jejum, Clayton. A Bíblia vai nos dizer que nem banho nem a barba ele fez, porque a Bíblia vai nos dizer que Mefibosete ficou esperando a volta do rei. Ele falou: ei, eu não vou me apegar com as coisas dessa terra, porque eu estou esperando a volta do rei. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto isso Davi está falando para o Ziba lá: ei Ziba, tudo aquilo que era de Mefibosete agora passa a ser seu. Ziba diz: glórias a Deus. Porém, quando Davi está se aproximando do palácio, o abençoado do Mefibosete vai ao encontro se rastejando, porque era aleijado de ambos os pés. E aí vem Davi e pergunta: ei Mefibosete, aquilo que era teu agora não é mais, porque a partir desse momento aquilo que era teu agora é de Ziba. E a resposta de Mefibosete é a melhor: deixa para ele tudo, o que me importa é que o meu rei voltou em paz. Oh, Espírito Santo de Deus, nessa noite fala comigo e fala contigo, te orientando: ei meu irmão, minha irmã, não foque tanto nas coisas dessa terra, porque eu e você estamos esperando um rei que está vindo a nos buscar, e eu tenho por certo que ele vai alimentar dia após dia a nossa fé, alimentar dia após dia a nossa esperança, alimentar dia após dia o nosso ânimo, e o nome dele vai ser glorificado nas nossas vidas. E você vai dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena continuar em pé, valeu a pena não desviar, não desistir, não desanimar, valeu a pena. Olhamos para a palavra de Deus e vamos perceber algo interessante. Paulo agora percebe que chegou o momento dele dar uma exortadinha, aquela parte boa, aquela parte que a gente fica assim, ó,
com o lombo meio preparado já. E Paulo, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele vai exortar a santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Mas eu quero ficar só com o versículo de número 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 3. Porque essa é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Fornicação é o sexo antes do casamento. Só que a aplicação para nós nessa noite é algo interessante. Naquela época em Tessalônica, a fornicação era normal. Era uma palavra muito jovial que nós conhecemos. Não dá nada. Não faz mal. Tem métodos contraceptivos, não dá nada, ninguém vai saber. A casa não vai cair. Ninguém vai entregar para o pastor Álvaro. Mas só que a nossa Bíblia nos diz que no céu há um Deus que tudo vê, que tudo contempla, que tudo sabe, e que todas as coisas estão nuas e patentes perantes aos seus olhos. Só que nessa noite o Senhor fala ao meu e ao seu coração, que a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Ou seja, nós precisamos estar separados desse mundo, embora estejamos ainda nele. Dele nós não podemos fazer parte. Ou seja, ainda que estejamos no meio deste mundo, nós não fazemos parte dele, porque temos a presença do querido, amado Consolador chamado Espírito Santo, que diz: ei, eu faço uma separação entre vós e o mundo, eu faço uma separação entre vocês e o pecado, e eu te revisto da minha presença. Só que essa igreja estava começando a entender algumas coisas, estava começando a dar algumas brechas. E a primeira brecha é aquela que a gente acha que é normal. Começamos algumas práticas, começamos alguns erros, algumas falhas, e até então a correção não vem, e pela correção não vir tão cedo quanto imaginávamos, nós pensamos: é de Deus o negócio. A gente peca, aí vem Deus e não puxa a orelha no momento que nós imaginávamos, e nós pensamos: Deus é gracioso demais, Deus é misericordioso demais. E começamos a uma brincadeira com aquilo que é ilícito, começamos a brincar com aquilo que nos afasta da presença de Deus, e se não se cuidarmos, acabamos caindo no mesmo erro de um homem jovem chamado Sansão, que cheio do Espírito Santo, nazireu de Deus, escolhido do Senhor, começou a brincar com o pecado. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu conheço a tua conversão, eu conheço o teu serviço e conheço a tua esperança, mas não brinque com o pecado, mas não brinque com aquilo que acaba com a tua vida, mas não brinque com aquilo que acaba com o teu ministério, mas não brinque com aquilo que acaba com a tua família, mas não brinque com aquilo que acaba com o teu casamento, mas não brinque com aquilo que afasta você da presença do nosso Deus. Aquilo que é normal para você, para Deus não é normal. Aleluia! A palavra de correção vai vir, e ele vai continuar dizendo para os Tessalonicenses: ei, capítulo 5, versículo 2, vocês conhecem muito bem o tempo e sabem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Olha o versículo 3. Olha como a Bíblia se completa. Olha como a Bíblia, ela confirma ela mesma, ela explica ela mesma. Enquanto o povo, no capítulo de número
4 e versículo de número 3, pensavam que o anormal era normal. Agora o Senhor está usando Paulo para falar no capítulo 5, versículo 3, que eles estão dizendo assim, ó: a paz e segurança. Eu te digo algo de Deus nessa noite, como servo do Senhor: cuidado com o período de paz, cuidado com o período de segurança, que aos teus olhos está tudo certo. Tudo que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul está repercutindo no mundo. Todas as pessoas estão se atentando, todas as pessoas estão começando a entender. É Deus trabalhando, é Deus avisando, é Deus orientando, é Deus dizendo que Ele requer algo a mais de mim e de você. Ele tem o controle da natureza, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo, Ele sabe de todas as coisas. E Ele está dizendo para mim e para você: vigia, meu filho, vigia, minha filha. Você está dizendo que está vivendo um período de paz e de segurança, mas o Senhor está dizendo: ei, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele está dizendo: ei, eu quero entregar o céu para você, eu quero contemplar você na minha eternidade. O Senhor está dizendo: ei, Ele não morreu na cruz para perder você para o inferno, muito pelo contrário. Enquanto Ele morria naquela cruz, Ele estava dizendo: eu vou dar o sangue por toda a humanidade, e todo aquele que crê será salvo. Aleluia. Versículo 6: não durmamos. Versículo 8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Mas para encerrar, eu quero chegar a 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 1. O tempo passa. O maior desafio meu e seu é continuarmos firmes, mesmo depois de uma temporada, reverendo Fabrício. O desafio da igreja hoje nós não podemos fazer como acontecia no Velho Testamento. E fizeram o que parecia bem aos olhos do Senhor, e faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor, e faziam o que parecia bem aos olhos do Senhor, e faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor está falando para mim e para você: o tempo ele é tanto nosso amigo quanto nosso adversário. Quanto mais ele passa, mais perto de Jesus nós estamos, mas quanto mais ele demora, mais nós caímos no risco de cair na presença de Deus. Por isso que a Bíblia vai nos dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 1, quem está dormindo diga amém. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo está chamando a atenção e dizendo: eu rogo-vos, venham para perto, ouçam, eu preciso lhes falar alguma coisa de Deus. Paulo está chamando a atenção, Paulo está atraindo a atenção para si, dizendo: ei, olhem para mim, que eu tenho uma notícia muito importante para vocês. Versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Aquilo que você já conhece, aquilo que você já discerne, aquilo que você já sabe, puxa o freio de mão, faz o teu alicerce na rocha, porque vai vir a água, vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a prova, veio a luta, veio a dificuldade, mas ele permaneceu em pé na minha presença. Paulo está orientando: não vos movais facilmente do vosso entendimento.
Aí, Paulo vai falar também aos Gálatas e vai nos chamar a atenção para um texto muito importante. Algo que nós precisamos aprender diariamente. Oh, glória! Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Gálatas capítulo 1 e versículo de número 6 a seguir, para nós entendermos bem o contexto. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja excomungado. Aí ele conclui repetindo a mesma fala e vai dizer no versículo de número 9: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja excomungado. Ou seja, nós começamos a entender algumas coisas. Eu gostaria que colocasse na tela Filipenses capítulo 3 e versículo de número 1. Onde Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, vai dizer: resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Aí ele vai dizer: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ah, mas o obreiro está pregando a mesma mensagem, o pastor está falando o mesmo assunto. De novo, sabe por quê? É segurança para mim, é segurança para você. Por quê, irmão Fábio? Porque está sendo pregado outros evangelhos por aí. Estão sendo pregados outros evangelhos por aí que não tem nada de Cristo, não tem nada de salvação, não tem nada de conversão, não tem nada de serviço, não tem nada de esperar a segunda vinda. Por isso que o Senhor usa Paulo para dizer: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. A palavra para mim e para você hoje é: não se movais facilmente. Não permita que outra palavra, outra epístola, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, venha mudar o seu ponto de vista. Busque fortalecimento no Senhor, busque revestimento na presença de Deus. Vai orar, vai jejuar, seja um aluno assíduo da escola bíblica dominical. Ah, eu já sei demais, eu já conheço demais, amém, glórias a Deus. Então agora comece a colocar em prática tudo aquilo que você já sabe. Por quê? Porque o dia do Senhor está mais perto do que quando aceitamos a fé, do que quando aceitamos e dissemos: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha alma. Aleluia. O Senhor nessa noite fala para mim e para você: não desfaleça, não desanime, não retroceda. Eu gosto de um texto, irmãos, que está lá em primeiro livro de Reis, quando Elias chega agora para chamar Eliseu para o ministério. Eliseu fala para ele: espera um pouco, vou dar um beijo no meu pai e na minha mãe e já volto. Ele estava lavrando a terra na 12ª juntas de bois. Ele pega o carro de boi, faz picadinho de lenha. Ele pega os bois, faz picadinho de carne.
e dá um churrasco abençoado. Só que interessante que eu imagino agora o Eliseu se desfazendo do seu carro de boi, se desfazendo dos seus bois, o seu material de trabalho, e agora dá um beijo no pai, um beijo na mãe. Quando começa a caminhar em direção a Elias, eu imagino alguém perguntando: Eliseu, o que você está fazendo? Por quê? Rapaz, você acabou com o carro de boi, com os bois. Daqui a pouco vai chegar o desânimo, daqui a pouco vai chegar a tristeza, daqui a pouco você vai desanimar com os homens falham. Daqui a pouco você vai desanimar com a igreja, você vai ver algumas coisas erradas lá. E o que é que você vai fazer daí, Eliseu? Eu imagino Eliseu falando o que Paulo falou: uma coisa agora eu faço, e é que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para alcançar um prêmio, para alcançar um prêmio, para alcançar um prêmio. O maior prêmio do cristão não é aqui na terra. O maior prêmio do cristão é dizer: eu estou na eternidade com o meu Deus, eu descanso na presença do meu Deus, e Ele vai me dar força para superar todas as provas aqui na terra, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Glórias a Deus. Se colocamos em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor nessa noite está falando para mim e para você: eu vou te animar hoje, filho. Eu vou te dar motivos para caminhar. Eu vou te dar motivos para continuar na minha presença. Melhor dizendo, Ele já deu motivos. Ele já encarou tantas coisas por mim e por você. E Ele está dizendo: ei, filho, não desanima não. Não retroceda não, eu vou cuidar de você. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas, irmão Fábio, eu não consigo se firmar. Talvez hoje você precisa falar: Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Mas, irmão Fábio, eu participo da ceia. Mas, irmão Fábio, eu dizimo, eu oferto, eu sou servo do Senhor. Lucas capítulo 15, tinha um filho que estava dentro da casa, mas não tinha a presença do pai. Tinha um filho que estava dentro da casa, mas estava longe do pai. E eu acredito ele ser o pródigo muito mais pródigo do que o outro, porque o outro pegou e foi para fora, o outro continuou dentro, longe da presença. Mas lá fora, aquele outro acabou reconhecendo e disse: os trabalhadores de meu pai estão muito melhor do que eu. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele reconheceu, ele se arrependeu, ele se humilhou e ele foi em direção ao pai. Mas enquanto isso, o outro nunca saiu da igreja, nunca deu dor de cabeça para o pastor, nem para a família, mas a corpo presente, mas a alma ausente. Mas nessa noite o Senhor nos chama a nossa atenção. Ele está falando para mim e para você que Ele quer ter você mais perto dEle. Ele quer ter eu mais perto dEle. Se Deus tocou no seu coração, você reconheceu que essa mensagem é de Deus para a tua vida, sai do teu lugar, vem à frente, com a permissão do pastor já, porque ele está trabalhando aqui nessa noite. Mas esse caminho do seu banco até aqui talvez seja o caminho mais longo da sua vida, porque reconhecer o erro, reconhecer a falha, reconhecer nossos fracassos não é fácil, principalmente publicamente. Mas se Deus falou contigo, sai do teu lugar, vem à frente. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Feche teus olhos. Tem pessoas que querem vir, mas estão com vergonha. Mas o Senhor está dizendo: a partir de hoje eu renovo a sua fé, eu renovo o seu ânimo, eu renovo as suas forças. Eu quero transformá-lo, eu quero te capacitar, eu quero te revestir, eu quero trabalhar na sua vida. Senhor amado, eterno e soberano Pai, é pelo poder do teu nome, pelo poder da tua santa e bendita palavra que foi pregada aqui nessa noite, Senhor. Eu te peço, Senhor amado, que o seu nome venha a ser glorificado. Eu te peço que o seu nome venha a ser exaltado, engrandecido e bendito. A tua igreja, Senhor amado, conhece a sua voz. As suas ovelhas conhecem a voz do bom pastor. E nessa noite eu quero te pedir, Senhor amado, venha tocando do alto da cabeça até a planta dos pés, renovando vidas aqui, fortalecendo vidas aqui, ministérios, chamadas, casamentos, ó Pai querido, porque eu creio que essa palavra é poderosa e apta, Pai querido, para redarguir, para transformar, para libertar e para salvar, ó Pai. Vai tocando agora do alto da cabeça até a planta dos pés e vai confirmando, meu Deus, a tua bênção, vai confirmando, meu Deus, a tua vitória, vai confirmando, meu Deus, o renovo. Ajuda o teu filho, Senhor amado, a se libertar. Ajuda a tua igreja a se desprender, ó Pai, daquilo que para ela era normal, daquilo que para ela não fazia mal, mas que nessa noite o Senhor estará nos orientando, nos mostrando o que é certo, o que é correto, o que louva, exalta, enaltece, engrandece e bendiz ao teu nome. Pai querido, vai tocando agora, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, e vai confirmando curas, vai confirmando milagres agora, Senhor, em nome de Jesus. Toda enfermidade caia por terra agora, todo mal caia por terra agora, toda opressão das trevas caia por terra agora, porque eu creio, Pai, que a tua igreja vai se levantar em conversão na sua presença, em serviço no seu altar, e vamos continuar te esperando, te adorando, te exaltando e te engrandecendo. Abençoa, meu Deus, o teu povo, a tua igreja, de uma forma tremenda e especial. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, crendo em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.